com a Cristina Chad. Vocês que são alunos do PSP já viram ela lá na nossa aula de comunicação não violenta. E hoje ela está aqui para contar um pouquinho para a gente sobre o trabalho dela. Ela que acabou de chegar da África e faz um trabalho social incrível também, está trabalhando com as Nações Unidas e tem muito para compartilhar com a gente. A Cris também é uma das pessoas que me incentivou a ler a Amartya Sen, a trabalhar o desenvolvimento como liberdade e a trabalhar as capacidades. Cris, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde, bom dia, bom tudo. É sempre um prazer poder trocar com outros profissionais que também estão buscando um desenvolvimento social com liberdade e desenvolvimento humano. E eu gostaria que você começasse falando para a gente dessa visão do fortalecimento social, do ponto de vista das capacidades das pessoas e das organizações, que você tem acompanhado, que você tem visto as experiências também. Tipo uma pergunta leve para começar, né? Sim! Tá, então, eu comecei a me interessar pela temática das capacidades quando eu percebi que na minha área, eu sou arquiteta urbanista e a gente muitas vezes fala de cuidar das pessoas, ainda digo as Nações Unidas, de não deixar ninguém para trás, através de abordagens territoriais. E eu vi que muitas vezes isso, na realidade, na prática, quer dizer que é muito planejamento técnico e muito pouco olhar para as particularidades das pessoas, para realmente olhar o ponto onde as pessoas individuais se encontram e como uma intervenção poderia ser pensado e desenhado para apoiar todos, e não só aqueles que se metem aí no primeiro lugar, que falam primeiro, senão realmente todo mundo que esteja aí. E a partir desse momento que comecei também de me interessar mais pelas teorias da participação, o que realmente influencia a capacidade das pessoas de participarem, em conhecimentos que eles têm, em confiança que eles têm para falar, em tempo que eles têm para estarem presentes nas reuniões. As mulheres, especialmente. As mulheres com as crianças que nunca se vê porque eles simplesmente têm jornadas triplas. Então a gente tem que pensar outras formas em como chegar até elas para realmente conseguir incluir elas, porque elas têm outras possibilidades. E aí, para quem já começou a ler esse livro fantástico de Amartya Sen, a palavra capacidade, como ela usa, implica um monte de ideias junto que a gente normalmente não pensa quando a gente fala de capacidade. Ela fala de liberdades. Então, uma capacidade para ela é a liberdade de fazer alguma coisa. E as mulheres, sobretudo, muitas vezes têm as capacidades, ou seja, as liberdades limitadas ou reduzidas, porque... seja pela jornada, seja porque não tem acesso à informação para poder tomar aquela decisão em conjunto com aquele grupo. Isso, aí tem a ver, então, com o papel que eles cumprem na sociedade e as identidades que a sociedade dá para eles. E aí, para a gente realmente começar a ter um olhar mais sensível a essas particularidades, a gente tem que estar ciente de todas essas camadas diferentes que funcionam dentro de uma sociedade, de uma comunidade só. Vamos pensar, quando a gente fala em planejamento, vamos pensar em estratégia territorial, vamos partir desse conceito, e pensando na geração de renda e pensando na proteção social, por exemplo. Porque a gente tem, a maior parte das pessoas que estão aqui no Multiplicação Social são da área social, não são só assistentes sociais, tem pedagogos, sociólogos, arquitetos, a gente tem um grupo grande de profissionais de disciplinas profissionais que estão trabalhando com desenvolvimento social, e a gente precisa, isso que você falou, para mim é a base de tudo, porque se a gente começa a pensar, toda vez que a gente pensa uma estratégia, vamos trabalhar com hortas urbanas, ou vamos trabalhar com reciclagem, ou vamos trabalhar, e aí a gente não consegue
conversar com essas comunidades para entender quais são as capacidades, para entender quais são os pequenos negócios, para entender quais são a forma de gerar valor dessas pessoas e dos sonhos e dos desejos. E então a gente continua elaborando centenas de projetos sociais, com centenas de investimentos, bilhares de investimentos, tanto de fundos públicos quanto do segundo setor e mesmo do terceiro setor. E a gente fala, mas não dá resultado. A gente está sempre falando isso, não aconteceu nada, não deu resultado, porque a gente não teve esse processo de entender a real necessidade. E é horrível falar isso, porque a gente fala, nós estamos no século XXI, nós estamos em 2022, e como assim a gente ainda tem que ir lá perguntar o que a pessoa sente, o que ela quer e quais as capacidades dela e o que ela precisa melhorar? Como que você vê isso? Assim? Então, eu acho que como essas camadas são múltiplas, também na avaliação de pobreza, a gente fala de múltiplos indicadores para a pobreza, né? E como a Márcia sempre fala, pobreza é falta de capacidades. E essas são múltiplas. E a gente, com o olhar de fora, não vai saber o nível onde a pessoa está. Quem é esperta na situação da pessoa é a pessoa mesma. Por isso a gente tem que perguntar a ela e tem que ouvir bem o que ela fala. Então, quando eu fiz aí levantamento de capacidades numa área de habitação social aqui em Salvador, eu sempre perguntei às pessoas o que elas precisam, o que eles veem como necessidade na vida, no lugar onde eles moram, e também perguntei a eles o que eles gostariam de fazer, mas não conseguem fazer. Depois de ouvir a resposta delas, eu sempre perguntei por quê. E aí eles ficaram me olhando. Aí eles sabiam, todo mundo sabia responder isso. Aí depois da primeira resposta, eu iria continuar. E por que você acha isso importante? Aí a pessoa já fica um pouco mais irritada, talvez, comigo, ou surpreendida. Mas com essa percepção do porquê que eu fiz com essas pessoas, porque eles têm a motivação de fazer alguma coisa, deu para entender qual é o valor dessa pessoa, por que isso é tão importante para essa pessoa e como que isso poderá liberar as capacidades, as possibilidades múltiplas que essa pessoa tem e sabe que tem e só precisa de algum apoio para superar alguns obstáculos. E eu vejo muito a nossa necessidade, que a gente tem que aprender a fazer muito mais, ajudar a pessoa a detectar bem quais são esses obstáculos e pensar junto caminhos como superar. Isso pode ser muito variado, porque esses obstáculos eles podem encontrar-se tanto na esfera pessoal da pessoa, no sentido, por exemplo, de realmente conhecimentos e habilidades que ela tem que desenvolver pessoalmente, mas muitas vezes também encontram-se fora dessa esfera pessoal, na esfera social ou, no meu lado também, na esfera geográfica, espacial. E nesse caso, quando se encontra fora da pessoa, isso não quer dizer que a pessoa não tem possibilidade para agir, para protagonismo. Sim. Mas ela pode virar a pessoa que incentiva os outros, que vai até os outros para mobilizar os outros. Para sensibilizar. E muitas vezes, esse caminho aí é bom apoiar, porque a pessoa muitas vezes não se sente tão segura, não sabe se tem direito em demandar uma coisa. E aí, quando vem um profissional como nós, não, mas afirmando, você tem direito a isso. E você pode ir até tal pessoa e demandar isso. E se você quiser, eu te apoio. A gente pensa em como os outros aqui que estão sofrendo da mesma limitação, como vocês podem se organizar para conseguir alcançar isso. Eu acho que isso é uma lição que todos nós devemos aprender muito mais, que a gente não aprende
de nos organizar para superar os obstáculos externos e internos. A gente vive num sistema que nos treina, que nós somos sempre responsáveis para o nosso progresso, que eu acho que isso tem a ver sim, e a gente está muito treinado para conseguir isso, mais ou menos, né? Mas a gente sabe que aí a responsabilidade é nossa, mas como agir para alcançar, mudar essas limitações externas, a gente não aprende. E é aí que eu vejo muito a necessidade do nosso papel como técnicos de apoiar, de mostrar caminhos. A gente tem o papel das lideranças também, que acabaram culturalmente reproduzindo as relações de dependência do nosso, pelo menos aqui no Brasil, né, da forma como é o legislativo, de como... Então, as lideranças locais, elas vão reproduzir esse mesmo processo e as pessoas, inclusive, você que estava com a gente aí na residência esse tempo todo, muitas vezes, sem a liderança presente, as pessoas começam a falar o que elas estão sentindo, o que elas estão buscando, qual é o interesse delas para um projeto que está sendo desenvolvido ali. E na presença da liderança fica todo mundo, é o que o líder está falando, já foi combinado, ele manda, porque senão ele tem pequenos poderes de prejudicar, inclusive, a pessoa nos compartilhamentos de algumas questões dentro daquele território. Então, a gente tem isso, a gente tem as limitações do próprio desenvolvimento humano, da pessoa que, como você falou, da pessoa que chega na reunião e fala e não consegue parar para pensar que tem 15, 20 pessoas e o outro poderia também ter alguma coisa para dizer, mas ele sempre acha que a história dele é a mais dolorida, mais profunda e que é a que tem que ser ouvida. A gente tem as mulheres nesse lugar, e eu me incluo, até estava te contando outro dia que eu participei de um grupo que não era numa comunidade, era numa comunidade com bastante homens, né, e do mundo empresarial, e tinham 4 mulheres, e as mulheres também não abriram a boca, ficou só aqui vários homens falando, e eles não fazem também o processo de perceber, de percepção do feminino, das mulheres que estão ali, do que elas poderiam estar contribuindo nesse processo. Tá, mas aí é justamente onde também entra o nosso papel de técnico. Nesse caso seria o papel de facilitador que a gente tem quando a gente propõe uma atividade. A gente tem que estar ciente dos públicos variados que a gente vai encontrar. E a gente tem que pensar em dinâmicas que permitem balancear esse tipo de poder. É muito difícil, sobretudo quando tem, na questão, por exemplo, das lideranças locais, é muito difícil quebrar isso, mas tem métodos que permitem uma inserção individual além da liderança. Isso pode ser tanto, por exemplo, a depender do nível da escolaridade da comunidade. O que funciona bem é anotar uma palavra-chave, cada um num papel, o que quer, por exemplo, e depois juntar os papéis numa parede. Aí já dá a impressão visual que muitas vezes difere, é um pouco diferente do que a liderança identificou. Isso obviamente só dá quando tem pessoas que sabem escrever. Quando a gente se encontra numa comunidade onde isso não é assegurado, o que funciona bem, por exemplo, são pequenos grupos de discussão. Aí você vai separar o grupo em pequenos grupos aí que você vai dispersar no lugar e eles vão discutir e vão depois apresentar o que eles discutiram. Isso já automaticamente diversifica quem vai falar. E todo mundo acaba tendo um espaço de fala. Isso. Aí, nesse caso, o que sempre funciona bem são tipo grupos de 3 pessoas. Porque aí você tem um espaço íntimo que você vai falar. Então, eu acho que a gente tem que estar muito ciente de diversificar muito mais do que a gente está acostumado para realmente dar esse espaço e, com isso, ouvir as reais necessidades, diversifica o quadro de obstáculos que podem surgir a partir do momento onde a pessoa se encontra na vida, no espaço de possibilidades. E quando a gente tem coletado tudo isso, depois a gente junta isso num quadro e consegue ler o cenário. Isso, para ter uma ideia do cenário, das capacidades, dos obstáculos e de ver onde a gente pode
inserir a nossa ação para desencadear ao máximo de sinergias possíveis. Pronto, eu quero até comentar com você, com o pessoal aí do Multiplica, eu já contei também essa experiência para os nossos alunos. Eu fiz uma auditoria há algum tempo e tinha muito recurso para o projeto social, não era pouco, era muito recurso, mas você percebe que todo o projeto foi desenvolvido, tanto da geração de renda como da parte da educação, da proteção social, da saúde, foi desenvolvido a partir de um ideal dos técnicos que tinham aqueles recursos disponíveis para dar uma resposta. Como era um financiamento internacional, eles tinham que fazer relatórios para um agente financiador, então eles pensaram qual é o meu mundo ideal, se eu nesse caso aqui tivesse acesso a esses X de recursos, o que eu gostaria. Então desenvolveram um projeto a partir da cabeça deles, uma fortuna, assim, uns recursos absurdos investidos. E 10 anos depois eu volto para fazer uma auditoria nesse projeto com uma outra equipe e as pessoas estão passando necessidades depois de receberem investimentos altíssimos. Por quê? Porque não era o que elas realmente tinham necessidade ou realmente tinham o sonho. Era a questão do... Quando você vê quando um técnico chega, por exemplo, e fala, nós vamos supor, vocês têm todos aqui, trabalham com um tipo de artesanato, vamos construir uma galeria para os artesãos. E é da cabeça da pessoa que está ali propondo. E de repente faz todo aquele investimento, isso também é uma situação que tem aqui no Nordeste, e conseguiu parceria e fez toda a galeria, e depois de um ano a galeria está abandonada, porque não era o que aquelas pessoas estavam talvez prontas para construir junto, ou não teve o acompanhamento adequado para depois daquela construção conseguir fazer a gestão. Você conhece a cozinha comunitária, o centro comunitário lá de Salvador fechado também por falta de gestão e de suporte à gestão. Então a gente, como técnico da área social, a gente vem falhando muito e por décadas nesse quesito. Eu acho complicado, tudo bem, hoje a gente está passando por um processo de recessão econômica, mas são muitos investimentos sociais ainda assim, e a gente não resulta em melhoria. Aí eu acho que você vai falar em duas coisas que eu queria comentar. A primeira é a escolha do projeto da intervenção. Geralmente, eu falo do meu ponto de vista, meus companheiros de trabalho, a gente não é formado para saber bem desenvolver um projeto economicamente, um plano de negócio. A gente não sabe. A gente sabe desenvolver uma intervenção técnica, mas a gente não sabe quanto que vai custar para realmente fazer essa intervenção funcionar. E como que alcançar o público-alvo daquela intervenção? Por exemplo, vamos tomar esse centro de ações. Para esse centro de ações funcionar, tem que vir clientes. De onde vão vir esses clientes? Podem vir de tal e tal e tal cidade. Como esses clientes, possíveis clientes, vão saber que existe esse centro? Precisa um plano de comunicação. Quem vai aqui nessa comunidade saber como fazer um plano de comunicação? Tudo isso vem a partir de quando a gente tomar uma olhada do empresário. E a gente não toma normalmente esse olhar. Então, se a gente propôs uma intervenção para a geração de renda, nós mesmos primeiros temos que estar capazes de realmente propor essa intervenção para que ela funcione no mundo real. E não essa geração de renda pífia que fica centavos para as pessoas e que elas não vão ter um resultado disso que realmente vai melhorar a qualidade de vida delas. E para a gente poder fazer isso, talvez, e aí eu alivio um pouco o peso acima de nós, né? Talvez valha a pena perguntar a pessoas que já fizeram um tipo de negócio similar que a gente quer propor e convidar eles e apresentarem como eles fizeram, quais são os elementos que têm que ser pensados para depois pensar junto com a comunidade. E aí vai a minha segunda observação no que você falou. Geralmente as comunidades e as pessoas sabem bastante bem desenvolver projetos econômicos. Eles
muitas vezes sabem caminhos mais baratos em como alcançar algum retorno financeiro. O que talvez falta um pouco é esse conhecimento do mercado. Então, realmente saber meu produto que eu quero oferecer, existe demanda? Isso. Então, esse tipo de coisa, como posso fazer para melhorar a qualidade? Como posso fazer para alcançar mais público, para virar com uma produção maior? Esse tipo de coisa, eu acho que aí sim a gente pode inserir conhecimentos. Sim, porque a gente não tem esse conceito de empreendedorismo no Brasil. A gente não teve essa cultura aí falando de capacidades de geração de habilidades mesmo. Então, do que eu vejo dos meus amigos, eu tenho muitos amigos aqui não formados oficialmente, formalmente, e eles se viram. E eles são muito criativos e eles inventam um monte de possíveis caminhos e às vezes se erram, falham grande, mas voltam a tentar. Eu acho que essa sabedoria a gente tem que aprender a trabalhar com isso também, né? Trazer os conceitos, é como você falou, trazer os conceitos do que funciona também no mercado para que você tenha resultados financeiros, de organização e de gestão. Do meu ponto de vista, a coisa mais complexa que a gente tem é a gestão. Quantos projetos de geração de renda eu vi já vai a funda porque investe o recurso e não sabe como, e não tem uma pessoa que saiba fazer a gestão. Então eu acompanho um projeto que é na parte de triagem de resíduos sólidos já há alguns anos. E se não tiver investimento todo mês de outros atores, o projeto já não estaria mais existindo. E não é porque não tem a demanda do mercado, é porque tem um problema de logística que precisa ser resolvido, tem um problema de oferecer, tem um problema de comunicação, hoje a gente tem a internet. E talvez tenha também, e isso a gente tem que encarar bem sinceramente, talvez tenha também na questão que as pessoas mesmo não querem fazer esse tipo de trabalho e a gente tem que respeitar, né? Só porque a pessoa é pobre não quer dizer que precisa fazer tudo que a gente vê como possibilidade. Aí tem Mas é por isso que eu falo, não é a gente que tem que saber a possibilidade. A gente precisa entender quais são as habilidades e as possibilidades das pessoas para que a gente possa propor algo que realmente faça sentido na vida delas. Isso. Não eu chegar aqui e falar, nossa, aqui tem um potencial para triagem e para reciclagem, vamos montar um projeto para isso e fazer acontecer. Então, e aí, justamente indo nessa direção, voltando para a abordagem das capacidades, tem uma mulher que pegou esse trabalho maravilhoso do Amartya Sen e desenvolveu o doutorado dela sobre. Ela se chama Sabina Alkaya. E ela, no doutorado dela, ela examinou como projetos trazidos por uma grande ONG internacional, Oxfam, em Paquistão, se eu não erro, quais foram as propostas que foram justamente ligadas à geração de renda, quais funcionavam e como isso era ligado com as capacidades locais. E era muito interessante porque numa comunidade onde o intuito era o empoderamento e a geração de renda de mulheres, foi proposta uma atividade dessa de reciclagem, uma coisa que foi rejeitada pelas mulheres, eles não queriam trabalhar com isso. Aí depois de várias tentativas fracassadas, a ONG viu que não vai dar certo dessa forma de se impor e começou a se sentar e perguntar, então, o que a gente pode fazer, ou que são coisas que vocês, projetos que vocês poderiam fazer, que vocês gostariam de fazer. Aí as mulheres começaram a propor a atividade de criar flores e de vender flores no mercado, flores para enterro, flores para cultos, flores para coisa. Obviamente que a ONG fica um pouco, flores, sabe? Clima seco e coisa, mas quando eles começaram a perguntar às mulheres por que flores, por que aí as mulheres colocaram todo o valor que eles deram para essa atividade, falaram da importância cultural que esses ornamentos florais têm nos cultos,
da apreciação que a comunidade dá para quem produz aquele produto, É local, é da do, cultura do local. cheiro bom que isso vai trazer quando eles voltam para casa, eles não vão cheirar de lixo, eles vão cheirar de flor. E tudo isso fez com que foi dada essa tentativa e deu muito certo. Então tudo isso aí, de novo, mostra o valor de realmente escutar as pessoas e de tomar muito, muito em sério o que eles falam. Porque a gente não vai saber o que culturalmente, realmente adequado, apropriado para essa pessoa. E o melhor que a gente pode fazer é tratar essa pessoa assim como a nossa própria irmã. Se a minha irmã me falaria, não, eu não vou fazer isso, eu respeito, então eu vou fazer, eu vou dar esse mesmo respeito para a pessoa com quem eu trabalho. Sim. Porque tem várias formas de trabalhar, de gerar renda, e cada ser humano tem suas habilidades e suas capacidades, e você vai encontrar aí N formas de poder trabalhar, inclusive do aspecto individual. Quando a gente trabalha com projetos de geração de renda, tem um projeto que uma das multiplicadoras aqui trabalha, que é com fortalecimento de mulheres, que são mulheres empreendedoras, e eles ensinam as mulheres a pegar o negócio dela, seja o que for que ela faz, se ela faz bijuteria, ou se ela trabalha com beleza, ou se ela trabalha com comida, ou se não importa, ensina ela a fazer as artes, os criativos dela, para ela poder colocar na internet, ensinar ela como que responde ao WhatsApp, como que faz campanhas pelo WhatsApp, para mandar o produto dela para outras pessoas, como que ela pode trazer melhores para essa qualidade, uma embalagem, uma etiqueta, mandar um recadinho junto para quem comprou. Então ensina técnicas, né, inclusive de sustentabilidade, de se utilizar melhor os recursos, tá? Para você ter uma economicidade e ter, né, maior retorno financeiro. Então, são projetos que já existem e que vai capacitar a pessoa não para uma coisa que eu acredito que seja importante para ela, mas o que ela já quer fazer, o que já está para ela como uma ação que ela se sente bem desenvolvendo, e eu vou dar a ela ferramentas para que ela possa colocar esse trabalho aí. O desenvolvimento local, integrado e sustentável traz bastante isso, né? A gente integrar tudo que tem das capacidades no território, é uma estratégia territorial, integrar as capacidades e trabalhar isso na questão da educação, trabalhar com as crianças, trabalhar com as mulheres, trabalhar quais forem as necessidades ali, de uma forma que você está dando as ferramentas, você não está definindo quem vai fazer o que para gerar qual renda. E se respeita então a liberdade das pessoas. Então, muito interessante. Aí vem na cabeça um projeto que eu fiz de voluntária numa comunidade pesqueira em Niterói. E aí houve uma pequena feira da economia solidária. E aí essa feira, ela aconteceu num lugar oficialmente não permitido por ser ocupado por uma feira, que era um grande canteiro central, e por ser classificado como canteiro. Vocês transgrediram a legislação. Isso, então não era permitido essa feira. Então eu fui chamada, sendo cliente dessa feira, fui chamada para desenvolver um projeto arquitetônico para mudar a legislação dessa praça, que era uma praça, que era grande o suficiente para ser uma grande praça, para mudar essa classificação de canteiro central para praça, para essa feira poder continuar a acontecer. Aí então eu falei, tudo bem, só que eu sou dos processos participativos. Se eu faço um projeto, sempre vai ser perguntando às pessoas o que eles querem, o que eles precisam, o que eles visionam. E durante esse processo, aconteceram vários momentos lindos. Um desses foi uma técnica que eu inventei no momento porque a gente visou que provavelmente não vai receber tanto apoio pela prefeitura para realmente implementar a proposta. Aí, como a gente era no âmbito de uma feira de muitos empreendedores, eu tinha certeza que tem um monte de capacidades aí que dá para usar para o projeto. Então, num dia que eu fui lá, eu só peguei
aí uma linha, eu peguei post-its, essas coisas, né, que pega, e um lápis. E aí eu comecei a perguntar às pessoas, tá, se a gente desenvolve esse projeto coletivamente, pensando que a gente vai ter que organizar mutirões para fazer ele acontecer. O que são coisas que você sabe fazer, que você poderia entregar no processo? Aí as pessoas ficaram, eu não sei. Eu falei, você está aqui criando esses crochês, então você já sabe manusear com a mão. O que mais você sabe fazer? Aí com as primeiras ideias, eu sempre escrevi e coloquei, dobrei na linha que tinha passado pela árvore, tinha muitas árvores. Aí cresceu, aí começou a diferenciar, tinha pessoas com conhecimentos que eles poderiam ensinar para outros para aumentarem as vendas. Tinha pessoas que sabiam plantar para melhorar a praça. Tinha pessoas que sabiam trabalhar madeira para construir móveis. Tinha pessoas, muitas mulheres que costuravam para fazer telhas para cobrir contra o sol. Aí a gente fez anotações. No final dessa tarde, a árvore estava cheia de ideias e estava tão linda que as pessoas chegavam e falavam, eu lembrei de uma coisa que também sei. E aí, o que eu fiz ao desenvolver o projeto, eu estruturei ele em fases. Em cada fase, eu olhava que seriam as contribuições que eu precisaria que as pessoas tomassem. Quem dessas pessoas falou que poderia tomar o quê? E aí, nesse processo, eu organizei, eu fiz, junto com o desenho arquitetônico que eu entreguei, fiz um plano de ação. E nesse plano de ação era, então, as grandes temáticas, as ações e quem poderia fazer. As tarefas e as responsabilidades. Quem entra a responsabilidade para poder acontecer. Foi bem isso. Então, ver quem é capacitado já para fazer. Quem falou? Tinha pessoas que falaram, eu não sei, mas eu meto mão. Aí eu falei, possível apoio lá Natal. E eu entreguei isso junto. Então, eu falei com o povo, se vocês querem que isso se realize, aqui vocês têm um plano, passo por passo, de atividades. É uma ferramenta que você entregou para a própria comunidade, caso que você vá para os seus outros trabalhos, eles tenham um plano de ação para eles poderem desenvolver. E foi bem isso, baseado nas capacidades que eles mesmo relataram que eles sabem fazer. Perfeito, né, gente? Aposto que todo mundo vai copiar essa ideia a partir de agora. Agora vamos para uma lição importantíssima. Copia. Copia. À vontade. Tudo que for boa prática, copia, adapta, testa, ajusta, faz de novo, até ter resultado. E relata para outras pessoas copiarem. Sim, põe no Instagram de vocês, põe no Facebook, conta a experiência, bota foto, fala fiz assim, adaptei, porque é assim que a gente vai compartilhando e que outras pessoas que têm uma dúvida ali de como vai trabalhar com aquele grupo, com aquela comunidade, falam, vou trazer essa ideia. E basicamente isso não quer dizer que você vai criar concorrência, competência aí. O que você vai fazer, você vai criar um ambiente, o que a gente nas Nações Unidas chama o ambiente que facilita, né? Que é o ambiente onde a ação está sendo cada vez mais possível. Porque você esvazia, eu estava falando isso hoje para você. Eu pego todo o meu conhecimento de projetos sociais, eu entrego para vocês. Esse conhecimento agora é compartilhado com todas as pessoas que estão chegando, já chegaram, que estão chegando, vão chegar. E a partir desse momento, muito mais gente tem essa mesma base conceitual e de passo a passo para desenvolver projeto. E eu vou estudar novas coisas, trazer novas ferramentas, trazer novos instrumentais. E mesmo se não tivesse essa energia para fazer isso, imagina, frente de tantos problemas que a gente vê aqui, né? Aonde a gente bota a olhar, tem uma necessidade ilimitada. E mesmo se a gente passa todos os nossos conhecimentos para todos os outros replicarem, o trabalho não vai faltar. A ideia da escassez é uma ideia inventada
para colonizar para as manter a pessoas. gente nessa situação que a gente está. Isso. Uma menina, outro dia, uma profissional de uma prefeitura, eu estava conversando com ela e ela me respondeu uma coisa assim, de um processo. Ela falou, não, porque está chegando gente nova aqui para trabalhar no setor e as pessoas querem que eu conte para elas como são os procedimentos. E aí o comentário dela foi assim: eu fiquei 20 anos para entender como funciona exatamente os meandros para tudo aqui acontecer, para os processos darem certo. A pessoa passou no concurso mês passado e agora quer que eu vou contar tudo? E eu fiquei parada, porque eu falei, o que eu vou responder para essa pessoa? Porque ela está pegando, ela vai levar um conhecimento todo com ela, daqui a pouco ela se aposenta, ela não está permitindo que outras pessoas aprendam com ela para melhorar o serviço público, para melhorar a qualidade do serviço público e das políticas públicas. Então ela tem uma narrativa de justiça social, mas uma prática totalmente ao contrário. E nem está sendo inteligente, porque se fosse eu, porque aí eu vou pensar do ponto de vista do empreendedor social, que precisa, e a gente precisa gerar renda com os nossos conhecimentos. Se sou eu, já ia pensar o seguinte: bom, vou montar um treinamento, tá chegando muita gente nova, eu vou montar um treinamento de como é que eles fazem os procedimentos e os processos para andar rápido aqui no setor e atender essa população. Vou mostrar para o meu chefe, vou pedir para daqui e vou vender para outras prefeituras da região, para eles implementarem também, melhorar os processos e a operacionalização das políticas. Isso, e no final, quando a gente pensa aí 2 passos além disso, porque, claro, essa pessoa tem medo de virar sem emprego, sem necessidade de empregar ela. Então, se a gente pensa isso que você acabou de falar, vamos pensar que todas essas prefeituras, então, têm aí os profissionais capacitados por você, pelo treinamento de você, que todos esses profissionais vão fazer o trabalho deles direitinhos, vão fazer com que o nível aí técnico nessa prefeitura melhore. O que a gente chega no final? A gente chega em ter muitos colegas com que a gente sabe jogar num nível muito mais alto para chegar mais longe. É mais desenvolvimento social, É bem isso. é mais desenvolvimento humano, é mais gente acessando programas, projetos e políticas que ficam bloqueados e travados, porque as pessoas não sabem como fazer. Boa parte dos recursos aqui voltam para os fundos porque não se conseguiu implementar. Se a gente vive num mundo com tanta pobreza, se a gente não faz a diferença na nossa mente, começa com a nossa mente, né? De abrir a mão às nossas capacidades, porque capacidade é como amor. Não diminua quando a gente compartilha, cresce. Porque a gente recebe um feedback, recebe uma resposta de outra pessoa, como quando a gente discute, né? A gente junta as ideias vão crescendo, no final sai um super projeto e cada um aí é capaz de fazer isso. E eu já nem sei mais se é meu, se é seu, se é nosso, se é do nosso, mundo. Todo nosso. É todo nosso, é tudo nosso. Mas é realmente uma coisa que foi incrível, eu posso falar isso porque na minha vida profissional foi assim. Quando eu comecei a trabalhar em prefeitura, eu recebia esse tipo de conselho: não conta tudo que você sabe, não fica explicando como faz, não fica... E eu falei, não é assim. Então, na primeira prefeitura que eu trabalhei, instintivamente, eu não tive uma orientação, mas quando eu saí, que eu fui embora, eu fiz um relatório, depois de 3 anos, com todos os processos, todas as atividades, todos os programas, todos os projetos, tudo que ficou pendente, tudo que precisava ainda ser entregue à população, e eu deixei um caderninho lá com tudo. Se foi usado ou não me interessa, porque eu fui para outra oportunidade. Mas a minha parte de compartilhar para permitir que aquele desenvolvimento, a partir daqueles recursos, tivessem continuidade, eu fiz e durmo em paz por isso. Eu acho que realmente também, como nós saímos todos de lugares diferentes, de níveis de capacidades diferentes, mesmo você desenvolvendo um produto perfeito e entregando, você não vai ficar inútil depois, porque as pessoas vão se referir a você, vão falar: oi, Elisamara, você escreveu isso, aqui eu encontro tal problema, como você faria? E aí é justamente quando a gente começa a chegar além de onde a gente partiu. Sim. E para mim, o meu objetivo pessoal é que
eu vou mudar uma coisa nesse mundo. Eu também. Então, Meus alunos têm que ser melhor do que eu. Eu tenho imagina. eu tenho uma aluna que semana passada aprovou, te contei, né, 2 projetos sociais com. Parabéns. Parabéns, querida. Já trabalhando com a população que está privada de liberdade, né? Que está em sistema penitenciário. E é uma coisa que eu olho e falo assim, quem está aqui tem que sair melhor do que eu, tem que ser mais rápido do que eu, tem que aprovar projetos, tem que ter projetos mais rapidamente, mais bem escritos do que eu, porque aprende comigo, a parte da minha técnica, mas tem toda a experiência da pessoa, tem todas as capacidades da pessoa, tem tudo que ela também está trazendo, ela junta com o meu conhecimento, ela é para explodir. É isso. A gente tem que explodir para quebrar esse sistema que oprime tantas pessoas. Que oprime, inclusive, os profissionais, que você tem que ficar guardando tudo que Isso. você sabe, porque se alguém souber vai tomar seu lugar. Eu não tenho lugar. Aonde eu estiver, tá tudo bem. E a gente sempre tem que pensar se a gente realmente quer, porque a gente decidiu trabalhar nessa área, porque a gente sentiu necessidade de mudar alguma coisa, né? Porque senão a gente teria até escolhido uma carreira de muito dinheiro, de coisa que for. A gente escolheu o ramo social porque a gente se importa com o progresso social, com mudanças sociais. E se a gente quer isso, a gente tem que não pode ficar nos mesmos padrões que foram criados para oprimir, né? São padrões que foram estabelecidos durante séculos para reprimir povos dos direitos deles. E se a gente quer mudar essa realidade, a gente tem que ter coragem de sair desses padrões de pensamento. E de perceber uma coisa que eu estou lembrando agora, que tem recursos. Tem. Porque muitas vezes eu chego num lugar e eu falo, qual é o problema? A primeira coisa que as pessoas, que a equipe me fala é, não temos recursos. Aí eu falo, vocês estão onde? Numa sala com ar-condicionado, com computadores, todo mundo recebendo salário, podem escrever projeto, podem fazer um plano de ação, podem pautar o seu secretário, o prefeito, pode ir atrás de parcerias, pode um monte de possibilidades, mas estão todos lá frustrados e reclamando que não estão fazendo nada porque não tem recursos. É muito comum encontrar isso, Cris. E aí você olha na realidade, faz um diagnóstico rápido desse lugar, dessa cidade, vê onde são as famílias ricas, de onde eles tiram a riqueza deles. Tem recursos. É uma inércia, né, para manter as coisas como estão, e a gente foi acostumado nessa inércia, inclusive por essa narrativa de que o Estado é que tem que... E o Estado não tem CPF, o Estado não tem nome, não tem sobrenome, então fica... O Estado tem que prover, sim, mas quem é o Estado? Isso, nós todos somos o Estado, e se nós todos somos o Estado, nós todos temos que fazer a nossa parte. E nós podemos melhor fazer a nossa parte abrindo mão de tudo que conhecemos para que todos nós conseguimos criar uma coisa que realmente faça a diferença. Agora eu queria, para não ficar te ocupando super horas e horas e horas... Porque tem que mudar o mundo, né? Porque a gente precisa mudar o mundo e ela trabalha para as Nações Unidas, está cheia de trabalho lá. Mas eu queria que você compartilhasse com a gente alguma coisa bem bacana dessa sua última viagem da África. Eu sei que você visitou lá várias comunidades e que você viu um pouco dessa questão das mulheres também, que você compartilhasse com o pessoal um pouco dessa experiência e de como tem uma força, né, para que a gente possa fazer mudança e como a gente precisa se apropriar disso. Então, a coisa mais bacana que eu sei compartilhar dessa última viagem que eu fiz foi uma viagem para Namíbia, que é um país que foi assinado para mim, para eu gestionar a intervenção do programa no qual eu participo. É o programa dos assentamentos humanos das Nações Unidas. E dentro dele tem vários sectores. Eu trabalho num mini programa dentro dele que se chama o Programa Participativo para a Melhora dos Assentamentos. E aí, nesse programa, a gente trabalha em várias esferas, em vários níveis. Começa na escala global, com a advocacia, para realmente trazer a questão de melhoria de favelas, de assentamentos humanos, na consciência de todos os atores, né? Que isso tem que ser feito, que a gente não pode ignorar o problema só porque ele é gigante. Então, esse é o nível global. Para mim,
os níveis mais interessantes, eles começam quando a gente desce na escala. Então, nacional, no nível da cidade e no nível da vizinhança. Eu sou muito, muito fã desse último nível, porque é aí onde a gente trabalha com as comunidades. É onde a gente está, é onde você tem vizinho, é onde você se relaciona, é onde troca, conecta. E aí o bacana do que a gente está fazendo aí na Namíbia, a gente sempre contrata parceiros locais para fazer o trabalho, né? Porque são eles que conhecem o território. No caso de Namíbia, a gente contratou a Universidade Técnica e esse foi o que quero compartilhar, eles entregaram uma proposta tanto para estabelecer um manual nacional de como melhorar assentamentos, quanto uma proposta para implementar de forma exemplar esse manual em umas vizinhanças. E o bacana dessa era que eles fizeram essa proposta junto com uma federação de organizações de base, que é uma federação muito grande, que tem aí uma dependência local na Namíbia, que são comunidades, na maioria, gestionadas por mulheres. E aí vai um pouco essa ideia que eu falei, vai perguntar a eles o que eles querem fazer. Porque eles já estão fazendo localmente todo o planejamento das áreas. Eles falam, a gente é tantas famílias, a gente tem esse espaço. Então, cada família pode ter um lote desse tamanho. A gente vai precisar água. Para isso, a gente bota todas nossas mãos na massa, a gente faz um mutirão, a gente negocia com a prefeitura para conseguir um mínimo de apoio, para conseguir também a autorização, né, a regularização, e a gente mesmo implementa. E a ideia, então, que a universidade teve em fazer essa proposta foi aprender de todas essas práticas locais, de melhoria local, que já foram feitas, e trazer isso, as experiências, para uma estratégia nacional, para um manual. Então você pega o que já é a prática, a vivência, a tecnologia social, e você traz ela de um processo, de um protocolo para que outras organizações, outras comunidades possam aplicar. E sobretudo outros municípios, né? Porque a gente tem um problema muito grande lá, que os municípios, eles não têm muita experiência na questão. Porque não existia muito conhecimento, muita consciência para isso. Mas as comunidades já começaram a atuar porque precisavam melhorar a vida deles. Então agora a ideia é trazer as melhores experiências de todos os cantos do país para um manual que seja depois uma orientação para os governos locais nas cidades e os atores locais que estejam aí. Nossa, perfeito, porque aí você leva a informação e com a informação a gente consegue ter ação. E agora imagina, se essas comunidades que estão aí no protagonismo, que já criaram esses exemplos, eles não vão falar, eu não vou falar a ninguém como você faz isso. Tudo o contrário. Vamos contar para todo mundo como é que a gente está fazendo para que todo mundo possa também fazer, se desenvolver e alcançar a liberdade. Isso. Bora mudar o mundo, gente. Isso mesmo, vamos lá. Boa força, vamos lá.